Olá, gente, tudo bem? Sou a professora Keila, professora de História, vocês já me conhecem, né? E voltei aí para a gente discutir esses assuntos referentes à nossa terceira série. O nosso assunto de hoje é referente à nossa história do Brasil, né? Uma história do Brasil aí bem mais contemporânea, que vai aí ter ligação com o que a gente está vivendo, né? O nosso período aí democrático. A nossa aula de hoje tem como título Brasil, período democrático, 1946 a 1964. Essa aula, ela é dividida em duas partes, tá, pessoal? A parte 1, que a gente vai discutir hoje, e a parte 2 da nossa próxima aula. E aí eu pergunto para vocês, o que a gente tem aí na história do Brasil em 1946 e o que a gente tem em 1964, né? São datas aí importantes. Em 1946 a gente tem aí um novo governo que não é mais o governo de Getúlio Vargas, né? Lembram lá da ditadura do Estado Novo, né? Da Segunda Guerra Mundial? A gente vai ter agora um período democrático. Só que esse período democrático, ele vai durar somente até 1964. Por quê, gente? Porque a gente vai ter aí, então, né, o golpe militar, onde esse período democrático vai se retrair, né, onde as liberdades individuais e democráticas vão sofrer aí perseguições, cerceadas, né? Toda essa questão que a gente vai discutir aí nas nossas próximas aulas, tá, pessoal? Então, é um período democrático aí entre esses dois períodos, né? Que a gente vai discutir hoje. Então, vamos lá, né? A gente tem, então, no final do governo Vargas, eleições e a nova Constituição. Como é que é isso, né? O Vargas, se vocês lembrarem das nossas aulas passadas, ele vai renunciar, né? Em 1945, a gente tem aí um jornal da época que mostra a renúncia de Vargas, né? Ele geria o Estado com a mão um pouco pesada, autoritária, né? Flertava com ideias fascistas, mas dialogava com os Estados Unidos. E com o fim da Segunda Guerra, né? As pessoas começaram a questionar dentro do Brasil. Poxa, mas como um cara ele vai ser a favor dos aliados e vai ter algumas atitudes autoritárias no Brasil, né? Então, aí por questões de crises políticas, a gente vai ter a renúncia de Vargas. E a gente vai ter um presidente eleito, né? Que a gente já vai discutir sobre ele. E aí a gente vai ter, pessoal, a Constituição de 1946, né? Que aí essa Constituição, ela vem trazendo o ideal de democracia, né, para o Estado brasileiro, né? Vem trazendo aí o direito ao voto, maiores de 18 anos, só que a gente tem também uma exclusão que aí tinham que ser alfabetizados, né? Os analfabetos ainda estavam excluídos aí desse processo eleitoral. E aí a gente tem que ressaltar que mais ou menos 50% da população brasileira era de analfabetos, né? Então a gente tem essa exclusão, né? A gente vai ter, então, direitos trabalhistas na Constituição, né? Uma coisa interessante também, a gente vai ter mandatos eletivos aí de senadores, né? Câmaras de deputados e direitos dos cidadãos, né? Só que aí a gente vai ter também presente dentro dessa Constituição aí, para se trabalhar, o Vargas, porque ele não vai deixar a vida pública, né? Ele vai ser eleito como senador e ele vai continuar aí dentro dessa nova Constituição, né? O Vargas, ele não sai assim rápido da história política do Brasil, né? E aí, então, esse primeiro presidente eleito que a gente vai ter é o governo Dutra, né? Que aí ele vai ter como governo de 46 a 51. Como característica, ele vai ter uma política, né, conservadora, né, porque ele era um general de guerra aí do Vargas, né, e ele vai ser liberal na economia, né, a economia vai ter algumas aberturas. E aí a gente vai ter também no governo de Dutra o alinhamento com os Estados Unidos, né, por conta aí da Guerra Fria, né, o Brasil ele vai romper relações com a União Soviética, né? Vai então fortalecer aí o alinhamento com os Estados Unidos. E também o Dutra ele vai suprimir aí o registro das pessoas que foram eleitas pelo Partido Comunista. O partido, na verdade, vai ser suprimido, né? Vai deixar de existir, né? Ele vai caçar. E aí essas pessoas que foram eleitas, elas também vão perder aí esses mandatos, né? A gente tem
alguns casos, né? O Dutra também ele vai agir de modo autoritário em relação aos trabalhadores urbanos, porque aí a gente vai ter, pessoal, uma questão de congelamento de salários, né? Congelamento de salários, os trabalhadores vão fazer algumas greves e então ele vai, porque a Constituição ela vai trazer o direito de greve, mas uma greve que ela só pode acontecer se a justiça conceder o direito que aconteça, então ele vai ter essas atitudes, né? Dentro da perspectiva econômica, o governo de Dutra, né, ele vai ter umas reservas cambiais. Pessoal, o que seriam essas reservas? O Brasil, com o fim da guerra, ele está mais exportando do que importando, né? Isso vai fazer com que o Brasil ele tenha algumas reservas econômicas, isso é muito importante. E com essas reservas também ele vai investir em comprar algumas ferrovias, né, de empresas estrangeiras que abandonaram, né, deixaram no Brasil. Ele vai comprar essas ferrovias, essas obras, né, e vai aí transformar em uma obra nacional. Só que aí ele vai acabar gastando um pouco essas reservas, né? Tanto que vai ser uma infração um pouco depois, né? A gente tem no governo dele um plano Salter, né? Que é uma sigla, né? Que significa aí 4 setores fundamentais, né, do Estado, do Brasil, com relação à economia, com investimentos, que seria a saúde, a alimentação, o transporte, a energia. Esses outros setores, ele teria essa abertura, né, essa abertura econômica para eletrodomésticos, né, brinquedos. Então, aí o Brasil teria essa abertura da economia para esse outro tipo de produção, focando somente mais na alimentação, saúde, transporte e energia, tá, pessoal? A gente tem aí o registro de uma greve urbana que aconteceu ainda nesse governo, né? Então aí, pessoal, a gente vai ter uma greve, né, dos trabalhadores urbanos, que vão fazer uma greve aí por conta do congelamento de salários, né? Então eles vão queimar ônibus, aí também tem a questão da tarifa, né? Então a gente vai ter aí essas questões de greve, tá, pessoal? No governo aí de Dutra, e como a gente viu, ele vai ser um pouco autoritário com esses trabalhadores. E aí depois a gente tem o quê? O retorno do Getúlio para o governo, né? Que vai de 51 a 54. Getúlio, ele é eleito presidente do Brasil, agora ele vem, né, ele tenta se afastar daquela ideia de ditador, né, ser uma coisa mais democrático. A gente vai ter aí, então, no retorno do Getúlio, o nacionalismo econômico, né, ele vai nacionalizar algumas questões. A gente tem aí uma coisa muito importante que é a campanha do petróleo, né, que é com o slogan "o petróleo é nosso", né? E de fato, depois de umas questões de Congresso, disputas, né, na Câmara, a gente tem aí então a criação da Petrobras, né, que aí é a empresa que vai de fato fazer a extração do petróleo brasileiro, lei de lucros extraordinários, que as empresas estrangeiras elas poderiam, né, agir no Brasil, no solo brasileiro, mas elas teriam que pagar alguma porcentagem, que as pessoas reclamavam muito, né? Principalmente os Estados Unidos. Aí a gente tem essa lei que, se eu não me engano, é 8%, é uma coisa bem assim, tá, pessoal? E aí a gente tem também a política trabalhista, né, que é a cara do Getúlio, né, que ele vai dizer que seria uma verdadeira democracia social e econômica, né, em que cada um tivesse, além dos direitos políticos, o direito de desfrutar o progresso que ajudava a construir. E também falando aí do Getúlio, a gente vai ter uma atitude dele em 1954, que ele vai autorizar o aumento de 100% do salário mínimo, né? Claro que os empresários aí eles não vão ver com bons olhos, vão criticar muito aí essa atitude do Getúlio, né? E aí a gente tem a oposição do Getúlio, né? E a crise, né? O que a gente tem? A gente tem um atentado aí para um cara que era da UDN, né, que seria aí oposição. Getúlio, ele não morre, mas um oficial da aeronáutica que estava com ele acaba morrendo, e aí essa ação, depois de investigações, ela é atrelada a pessoas da segurança do Getúlio, né? Então, o Getúlio, ele começa a entrar em crise, né? Então, aí, Getúlio, os oficiais, eles obrigam Getúlio a deixar o poder, né? E aí ele acaba se isolando no palácio, né? Uma história bem rápida, mas depois vocês podem pesquisar, né? E ele acaba vendo-se isolado, acusado, cometendo suicídio.
suicídio, né? E aí ele deixa a carta testamento para o povo, que diz assim, que saio da vida para entrar para a história, né? E eu recomendo vocês pesquisarem essa carta testamento de Getúlio, e na imagem a gente tem aí a comoção, né? Aí no enterro do Getúlio, para a gente ver como ele era esse homem das massas. Depois a gente vai ter aí o Juscelino Kubitschek, 1956 a 61, que ele vai trazer para o Brasil, então, essa onda do progresso, o otimismo, né? Para o Kubitschek assumir, a gente vai ter um golpe da UDN, né, que eram opositores aí do Getúlio, né, que eles vão fazer com que ele não assuma, questionar as questões eleitorais, mas de fato, por conta de atitudes do Exército, ele assume. E ele vem trazendo aí o plano de metas, né, dentro dessa era JK, que ele vai priorizar as obras de infraestrutura, né, energia, transporte, industrialização. E a gente tem uma frase muito conhecida que é 50 anos em 5, que ele diz que vai transformar o Brasil, que seria feito em 50 anos, ele vai trazer aí em 5 anos a partir do plano de metas, tá, pessoal? Aí a gente tem um monte de coisa que o JK vai fazer, né? Construção de usinas hidrelétricas, né? Implantação de indústrias automobilísticas, né? Carros, a gente tem ali o primeiro carro produzido no Brasil, ampliação de extração do petróleo, construção de rodovias, né? Construção de Brasília, e ele traz a Brasília para o Centro-Oeste. Isso faz com que muitas pessoas comecem a migrar para lá também, né? Mas a gente vai ter também algumas questões, que é o aumento da dívida externa, né? A inflação e os baixos salários e o êxodo rural, que as pessoas vão aí para Brasília, para os centros urbanos, mas aí a gente vai ter a miséria bem latente, tá? E depois vocês podem ler direitinho essas informações. E Getúlio também é associado aos anos dourados, né? Os anos aí do cinema, dos festivais, da bossa nova, dos carros. Só que aí esses anos dourados, ele é remetido à classe média e à elite, tá, pessoal? Né? Todo mundo que começou a ter acesso à televisão, a eletrodomésticos, a automóveis, não, tá? E pra gente finalizar, a gente tem o nosso Exercitando, uma questão do Enem de 2013. JK, vamos lá. Você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira, desculpa. Que mais quer? Aí o Jeca, um prato de feijão brasileiro, seu doutor, né? Então aí a gente tem uma tirinha, uma sátira, né? Então vamos aí para o enunciado. A Charg ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek ao a. evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país, b. destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno, c. enfatizar que o crescimento econômico implicou o aumento das contradições socioespaciais, d. ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários de trabalhadores e e. mostrar que a ocupação de regiões interioranas atribuiu frente de mercado para a produção local. Então, pessoal, temos como alternativa correta a letra C, porque enfatiza que o crescimento econômico implicou o aumento das contradições socioespaciais. Contradições socioespaciais, pessoal, ao mesmo tempo que tivemos esse crescimento, né, desenvolvimento, a gente também vai ter as questões sociais bem acentuadas, com a miséria, com migração, a gente vai ter a imagem do imigrante nordestino, né, de outros estados que vão aí sofrer as questões que a gente já conhece aí no nosso Brasil, ok, pessoal? Então não esqueçam de acessar a plataforma para ter acesso a essa aula e outras. Pesquisem mais sobre esse tema e na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade aí a esse período curto democrático aí da sociedade brasileira. Até!